Olá, curiosos do mundo! Preparem-se para um fato que vai desafiar tudo o que vocês pensam sobre a história da vida na Terra. Você sabia que os tubarões existiam muito antes das árvores? Bem-vindos ao curioso mundo! É isso mesmo! Esses predadores majestosos dos oceanos já habitavam nosso planeta milhões de anos antes das primeiras florestas começarem a cobrir os continentes. Uma viagem no tempo que revela a incrível resiliência desses animais. Para entender a profundidade desse fato, precisamos mergulhar na escala do tempo geológico. Os primeiros ancestrais dos tubarões surgiram nos oceanos há aproximadamente 420 a 450 milhões de anos, durante o período Siluriano e o início do Devoniano. Eles são considerados um dos grupos de vertebrados mais antigos e bem-sucedidos do planeta, testemunhando grandes transformações. Um dos representantes mais antigos é o Cladocelache, que viveu no Devoniano Superior entre 371 e 358 milhões de anos atrás. Ele podia medir até 1,8 metros e era um predador de alta velocidade. Seus fósseis, excepcionalmente preservados, foram encontrados em rochas do Devoniano Superior na América do Norte e Europa, revelando um predador ágil. Em contraste, as primeiras árvores, como as conhecemos hoje, demoraram um pouco mais para aparecer. As primeiras florestas terrestres começaram a se formar há cerca de 390 a 350 milhões de anos. Isso significa que os tubarões já nadavam pelos oceanos de 50 a 90 milhões de anos antes mesmo que a primeira planta lenhosa fincasse suas raízes no solo. As primeiras plantas semelhantes a árvores, como a Archaeopteris e a Vatiesa, surgiram nesse período, marcando o início das florestas. A Archaeopteris, por exemplo, reproduzia-se por esporos e seus fósseis foram encontrados em florestas fossilizadas em Nova York, datadas de 386 milhões de anos. A Vatiesa, por sua vez, podia atingir até 8 metros de altura e formou as primeiras florestas do planeta, transformando a paisagem terrestre. Mas por que essa diferença de tempo? A principal razão reside na evolução da lignina, um polímero natural crucial para as plantas terrestres. A lignina confere rigidez e sustentação mecânica, permitindo que as plantas desenvolvessem caules lenhosos e crescessem em altura, competindo por luz e resistindo à gravidade. Além disso, a lignina foi essencial para o sistema vascular das plantas, transportando água e nutrientes e protegendo-as contra micro-organismos. A habilidade de sintetizar lignina foi um passo evolutivo fundamental para a colonização da Terra pelas plantas, a partir de seus ancestrais aquáticos. Antes da lignina, as plantas terrestres eram mais simples, sem um sistema vascular robusto ou a capacidade de crescer em grande porte. A evolução dessa substância complexa levou milhões de anos, o que explica o surgimento mais tardio das árvores em comparação com os tubarões. A longevidade dos tubarões é ainda mais impressionante quando consideramos que eles sobreviveram a pelo menos 5 grandes eventos de extinção em massa. Eles testemunharam o desaparecimento dos dinossauros e a extinção de até 90% da vida marinha em alguns desses eventos, mostrando sua incrível resiliência. Essa resiliência extraordinária é atribuída a um design biológico quase perfeito, com características que os tornaram altamente adaptáveis. Seu esqueleto cartilaginoso, mais leve e flexível que o osso, proporciona agilidade e menor gasto energético, uma vantagem evolutiva crucial. Os dentes renováveis garantem uma dentição sempre afiada e eficaz, uma ferramenta de caça que se mantém perfeita ao longo da vida. Seus sistemas sensoriais altamente desenvolvidos, como a capacidade de detectar campos elétricos, os tornam predadores eficientes e formidáveis. A diversidade e a adaptação dos tubarões permitiram que se expandissem em variados nichos ecológicos, adaptando-se a radicais transformações ambientais. Essas características permitiram que a estrutura básica dos tubarões permanecesse praticamente inalterada por centenas de milhões de anos, tornando-os verdadeiros fósseis vivos. Para colocar essa linha do tempo em perspectiva, os tubarões existiam milhões de anos antes dos dinossauros, que surgiram cerca de 250 milhões de anos atrás. Eles são até mais antigos que os anéis de Saturno, que possuem entre 10 e 100 milhões de anos, um fato verdadeiramente surpreendente. A história dos tubarões e das árvores é um testemunho da dinâmica e complexidade da evolução da vida em nosso planeta. Os tubarões,
com sua forma quase perfeita e sua capacidade de adaptação, navegaram pelos oceanos por centenas de milhões de anos antes que as primeiras florestas começassem a cobrir os continentes. Essa jornada nos lembra que a natureza é repleta de fatos surpreendentes e que a vida encontrou maneiras engenhosas de florescer em meio a mudanças cataclísmicas. Gostou de desvendar mais um segredo do nosso mundo? Inscreva-se no Curioso Mundo para mais fatos incríveis. Deixe seu like e comente o que achou. Até a próxima!